lhes concedia que falassem. Meus amados e distintos irmãos, este capítulo, ora lido da Bíblia Sagrada, vai nos falar acerca do batismo no Espírito Santo. Esta doutrina, a doutrina do batismo no Espírito Santo, é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada. Ela é de fundamental importância para nós cristãos nos dias em que estamos vivendo. Observe, queridos irmãos, que nós, a Assembleia de Deus Missão, como outras também igrejas, somos pentecostais. Diga comigo, pentecostal. Amém, glória a Deus, né? Nós somos pentecostais. O que é ser pentecostal, não é? O que é ser pentecostal? Nós estaremos estudando também sobre isso. Então nós somos pentecostais, né? O que é ser um pentecostal? Ser um pentecostal, uma definição muito simples, é crer no batismo no Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. Por quê? Porque muitos irmãos não acreditam, são céticos, são incrédulos nesta parte, pois não acreditam que o batismo no Espírito Santo e a manifestação do dom espiritual é para os dias de hoje. Muitos acreditam que essas doutrinas ou esses atos ficaram restritos aos tempos apostólicos, ou seja, o batismo do Espírito Santo foi só para o tempo apostólico. Os dons espirituais foram só para os tempos apostólicos. No primeiro século da igreja, não, irmãos. Esta é uma teoria, uma doutrina, uma vertente totalmente equivocada, porque Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua usando os crentes nos dons espirituais. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. O que falta é gente para buscar esse batismo. Jesus continua usando os dons espirituais. O que falta é gente para buscar os dons espirituais. É como eu sempre falo, o que é do céu nunca falta. Sempre o que falta é o que é da terra. Não é isso? Agora observe, queridos irmãos, que Jesus está no Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, irmãos, ele foi visto, olha isso. Ele foi visto por mais de 500 irmãos, testemunhas oculares. O que é uma testemunha ocular? É uma testemunha que estava presente, é uma testemunha que viu e ouviu, é uma testemunha ocular. 500 irmãos presentes lá no Monte das Oliveiras. E o que eles viram? Eles viram o Senhor sendo elevado aos céus, sendo ascendido aos céus. Isso se chama a ascensão de Cristo. É quando Cristo foi elevado. E ele foi elevado aos céus, irmãos, e uma nuvem o recebeu. Aí os discípulos, irmãos, ficaram com os olhos fitados no céu, porque era algo extraordinário, né? Não era algo comum, não era algo que acontecia todo dia. Jesus sendo elevado aos céus. E eles ficaram com os olhos fitos no céu. Aí de repente, irmão, se apresentou dois varões vestidos de branco. Esses dois varões, irmãos, eram uma angelofania. O que é uma angelofania? Uma angelofania, isso é um termo teológico. Angelofania é uma manifestação de um anjo na aparência humana. É a mesma coisa da teofania, é quando Deus se manifesta em aparência humana. Angelofania eram dois varões vestidos de branco, mas eram anjos. E os anjos disseram assim, no versículo de número 11 do capítulo 1, os quais lhe disseram, os anjos falando aos 500, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu este. E os anjos estão dizendo aquelas testemunhas oculares, assim como Cristo subiu, ele vai voltar. Assim como ele subiu, ele vai voltar. Aqui, irmãos, está falando da segunda fase da primeira vinda de Cristo.
não aquela do arrebatamento, porque no arrebatamento diz a Bíblia que nenhum olho o verá, será num piscar de olho, em fração milésimos de segundo, nenhum olho verá, será o arrebatamento secreto, só para os crentes. Os ímpios ninguém vai ver, nenhum olho o verá, mas quando ele vem em glória, aí todo olho o verá. Aonde que Jesus subiu? Aonde que Jesus foi elevado? Aonde que foi a ascensão de Cristo? No Monte das Oliveiras. Sabe na onde que Jesus vai voltar? Quando ele vir em glória, onde todo olho o verá? Ele voltará no mesmo Monte das Oliveiras. Assim como os 500 viram Jesus ir, assim milhares e milhares verão Jesus voltar. Amém? Então isso é a profecia dos anjos, a predição dos anjos. E diz o texto sagrado, irmãos, que aqueles discípulos imediatamente eles voltaram para Jerusalém, seguindo o que, irmãos? Uma ordem de Jesus Cristo, porque Jesus disse no versículo de número 4: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então eles estavam no Monte das Oliveiras, e eles voltaram para Jerusalém, sendo obedientes a uma determinação de Jesus Cristo. Agora observe, irmãos, que estes homens, eles estão prestes a receber a promessa do Pai, a promessa do batismo com o Espírito Santo, a promessa do revestimento espiritual. Logo mais nós vamos falar sobre isso. Agora observe, irmãos, que olha que interessante, irmãos, eles estão prestes a receber. A promessa do Pai não seria de uma duração longa, seria algo para logo, seria algo para dias, não é? Porque o texto, irmãos, vai dizer, né, no versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Irmãos, a promessa da vinda de Cristo, de Abraão até Cristo, sabe qual foi o período? 4.000 anos. 4.000 anos. Deus prometeu a Abraão que da descendência dele nasceria um, a qual todas as nações seriam abençoadas. Este que nasceria era o Messias, era uma promessa messiânica a Abraão, de todas as famílias serem abençoadas em Abraão através de Cristo. De Abraão até Jesus Cristo demorou-se 4.000 anos aproximadamente. Da promessa de Cristo até o arrebatamento da sua volta, já estão se passando 2.000 anos. Agora, irmãos, a promessa que Jesus está falando, irmãos, não depois de muitos dias da vinda do Espírito Santo. Jesus, irmãos, depois da ressurreição, depois que ele ressuscita e aparece no Monte das Oliveiras, ele fica 40 dias com os discípulos. 40 dias. E depois que Jesus ascende ao céu, vai para o céu, passam-se 10 dias. E depois desses 10 dias se cumpre a promessa de Deus da vinda do Espírito Santo. Sabe o que nós aprendemos aqui? Tem promessas que demoram. Tem promessas que levarão anos para se cumprir. Mas há promessas, irmãos, que levarão dias para se cumprir. E eu quero profetizar sobre a tua vida que a promessa de Deus não vai levar anos, mas levará dias para se cumprir na sua vida. Há promessas que demoraram 4.000 anos, há promessas que demoraram muitos anos, mas há promessas que se cumpriram em dias. Agora observe, irmãos, que eles estão na expectativa de receber a promessa. Eles estão na expectativa de serem revestidos com o Espírito Santo. E eles estão a um passo de viver um verdadeiro Pentecoste, de ver se cumprir a promessa de Deus na vida deles. Porém,
eles teriam que observar algumas condições, porque não há promessa sem condições, irmãos. Toda promessa é seguida de uma condição. E esses discípulos, irmãos, vão seguir à risca essas condições. Primeiro, eles vão esperar. Diga comigo, esperar. Porque a ordem de Cristo é que ficar em Jerusalém, né? Não se ausente de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Aqui está o primeiro passo, irmãos, para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Qual é o primeiro passo, pastor? Esperar na promessa. Esperar. Só, irmãos, não é esperar de uma forma ociosa, é esperar trabalhando, é esperar orando, é esperar vigiando, é esperar fazendo a obra do Senhor. Eles estavam esperando, mas com os joelhos no chão. Nós temos que esperar, mas não é uma espera ociosa. O que é ociosidade? Ociosidade é isso aqui, ó, você está esperando, mas está caindo. O que eu faço? Aquela espera ociosa, você está ocioso. A ociosidade, da ociosidade não vem boas coisas. Tem que esperar servindo, tem que esperar trabalhando, tem que esperar fazendo. Não é? Tem gente que diz assim: Deus fez uma promessa para mim e não importa o que eu faça, ela vai se cumprir. Não é assim. Você tem que cooperar com Deus, você tem condições para ser observada. É Deus agindo no céu e você trabalhando na terra. Aí Deus vai cooperando, as coisas vão agir. Tem gente que quer a família abençoada, mas não faz nada para a família ser abençoada. Tem gente que quer a cura, mas não coloca o joelho no chão para pedir. Tem gente que quer a promessa, mas não quer adorar ao Senhor, o Salvador. Nós temos que esperar. A Bíblia diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo, firmou os meus pés na rocha, pôs um hino de vitória na minha boca, um cântico ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Você que está esperando na promessa, Deus colocará um hino de vitória na tua boca. Agora observe, eles esperaram. Segundo, eles perseveraram. Sabe qual que é o segredo da vida cristã, irmãos? Não é você ser muito forte. Sabe qual que é o segredo da vida cristã? Não é você ser muito inteligente. Sabe qual que é o segredo da vida cristã? Não é você ser o melhor, mas você ser perseverante. Mateus capítulo 24, versículo 13, ou 11, versículo 11, versículo 13 mesmo diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é para quem persevera. A tônica, a essência do capítulo 15 de João é permanecer. Como que eu posso dar fruto? É permanecendo. Permanecendo na onde, irmãos? Em Cristo, na videira verdadeira. O segredo é perseverar, o segredo é permanecer, o segredo é continuar, o segredo é insistir. Pastor, eu estou fraco, mas continua. Pastor, eu estou desanimado, mas continua. Pastor, parece que está tudo errado, mas persevera, porque a promessa vai se cumprir. Quem acredita, glorifica o Senhor. Eles perseveraram unanimemente em oração. Aqui está o terceiro passo: oração. Irmãos, oração é o remédio para a nossa alma. Eu sempre falo, oração, falei lá na quadrangular, oração é o oxigênio da vida cristã. Oração é a ponte que nos liga a Cristo. Nós temos que ter experiências e contato com Deus através da oração. A oração é um veículo que nos conduz ao trono da graça.
A oração, irmãos, é o meio que Deus providenciou para comunicarmos com Ele. Na oração eu falo com Deus e ouço a Deus. Nós precisamos orar. Orar com vontade, sem vontade e até ter vontade. É orar. Paulo disse assim, que nós devemos orar sem cessar. Nós não podemos, irmãos, abaixar a guarda. A oração, irmãos, ela é fundamental, ela é importante. Nós precisamos orar. Para que as promessas de Deus se concretizem, precisamos orar. Havia, irmãos, uma mulher, e esta mulher crente, ela tinha um esposo, e o esposo dela não era crente. E todos os dias essa mulher, rapaz, aceita Jesus, se converte, sai dessa pica, sai dessa cachaça, sai dessa vida, só falando Jesus para ele, e nada acontecia. Um dia o Espírito Santo bradou no coração dela e disse assim, para de falar de Jesus para ele, fala dele para Jesus. Porque às vezes a gente fala tanto que a pessoa já tem enjoada, enchendo o saco, não quer mais nada. Fala dele para Jesus. Jesus, olha meu marido. Jesus, olha, e quando ela começou a fazer, Jesus salvou, Jesus fez a transformação. Nós precisamos voltar a orar. A igreja precisa voltar a orar. Em muitos lugares a oração já está na UTI, prestes a morrer, está quase em extinção. Nós precisamos resgatar o círculo de oração. Nós precisamos resgatar os momentos de oração. Nós precisamos resgatar o desejo de orar, porque quando nós orar, o céu vai se abrir. Eu gosto de Jesus, irmão. Eu amo Jesus. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele iniciou com oração. Tudo que a gente for fazer, irmãos, aprenda isso. Tudo que você for fazer, primeiro ore. Os erros que eu cometi na minha vida é porque eu não orei. Irmãos. Primeiro ore, inicia com oração, abre a porta com oração, fecha o negócio, mas com oração, entra lá, mas com oração. Primeiro oração, ore. Jesus iniciou seu ministério com oração lá no Jordão. Antes de iniciar o seu ministério, ele orou. A Bíblia diz, irmãos, que após ele subir do batismo, das águas batismais, a primeira atitude dele foi orar. E quando ele orou, 3 coisas aconteceram. Primeiro, o céu se abriu, o Espírito desceu, e o Pai bradou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, mas não fala com Deus. Sabe quando que vai ouvir a voz de Deus? Nunca. Experimente, acorde, fale com Deus, tire um período de oração. Deus vai falar com você através de um pássaro, através da árvore, através de uma criança, através de um acontecimento. Você vai olhar para o sol e Deus vai falar com você. Aleluia! Porque Deus fala conosco, irmãos, de várias formas. Tem gente que está esperando Deus falar só através de uma coisa. Não, Deus tem várias formas de fazer. O povo de Israel estava na frente do mar, os egípcios atrás, não tinha nada, deserto para todo lado, não tinha escapatória, e eles estavam murmurando, porque eles não estavam vendo o mar se abrir. Mas Deus já estava trabalhando, sabe por quê? O mar não abriu de frente para trás, daqui para lá, o mar estava se abrindo de lá para cá, de trás para frente. Tem gente, irmãos, que está murmurando, porque não está vendo. O crente não vive por vista, vive por fé. Deus, nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. Nós não estamos vendo a cura, mas Deus está curando. Nós não estamos vendo a promessa, mas a promessa está sendo cumprida. Por isso nós não podemos murmurar, apenas levantar a mão em oração e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, e eu creio na tua promessa. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, irmãos, eles seguiram os passos. E uma outra coisa, irmãos, que o Espírito Santo me impulsiona a falar, no capítulo 2, versículo 1,
Diz a Bíblia, irmãos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O texto bíblico vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. No cenáculo. O cenáculo era um lugar amplo, no segundo andar, e um lugar amplo. E todos os 120 estavam ali. Quantos estavam ali? Quantos? 120. Quantos que viram Jesus subir, ser elevado ao céu no Monte das Oliveiras? Alguém lembra? 500. Isso. 500 irmãos viram, mas só 120 estavam ali. Só 120 perseveraram. Irmãos, muitos veem, mas poucos recebem, porque não querem perseverar. Quantas pessoas passaram por este lugar? Quantos estão? Quantos aceitaram? Quantos permanecem? O segredo é perseverar, o segredo é permanecer. Quem permanece recebe o extraordinário, sobrenatural, a bênção, a promessa, mas tem que permanecer. Tem que permanecer. Aí diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Só que o negócio, eles estavam mais do que reunidos, eles estavam unidos. Porque nem todos que estão reunidos estão unidos. Não quer dizer que estamos todos no mesmo lugar, que estamos unidos em comunhão, em amizade, em companheirismo com o outro. Tem muita gente que frequenta a mesma igreja, mas não tem coragem de dar a paz do Senhor para o outro. O sangue de Jesus tem poder. Tem gente que não consegue olhar no olho do outro, não tem comunhão, não tem amizade, não tem parceria. Tem gente que quer ver o cão, mas não quer ver o irmão. O sangue de Jesus tem poder. Nós temos que estar em união. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui, irmão, está as condições para se receber, porque em muitos lugares já não se tem o poder de Deus, porque em muitos lugares já não tem mais avivamento, não tem mais graça, não tem mais o sobrenatural. É porque ao invés dos irmãos estarem em união, eles estão em união, estão se apunhalando, estão se guerreando entre si. A nossa guerra não é contra o irmão, a nossa guerra é contra Satanás, a nossa guerra não é contra o nosso irmão. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam mais do que reunidos, eles estavam unidos. Porque Deus não opera onde há confusão, Deus opera onde há união. Os irmãos no círculo de oração têm que estar em união. Tem lugar aqui, misericórdia. A irmã fez uma coisinha ali, né? A outra já, né? Às vezes é um congresso, aí por causa da cor do vestido, já é uma briga danada, o sangue de Jesus. Né, irmãos? A causa não é o vestido, a causa é Cristo. Aleluia. É isso? Maravilha. Irmãos, agora eu quero passar algumas informações importantes para os irmãos. Primeiro, todo salvo tem o Espírito Santo, mas nem todo salvo é batizado com o Espírito Santo. Todo salvo tem o Espírito Santo. Para se ter o Espírito Santo tem que ser salvo. O ímpio, o mundano, o incrédulo não tem o Espírito Santo. É bíblico, é doutrina. Olha para os irmãos verem. Cumprindo-se o dia de Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50º. Por quê? Pentecostes era uma festa judaica que se comemorava 50 dias após a Páscoa. Tá certo? Então, Pentecoste significa 50º. No grego, original, 50º. Porque Pentecostes se comemorava após 50 dias da Páscoa. Pentecoste é uma festa judaica
que marca o fim da colheita do trigo. Vou repetir: Pentecoste é uma festa judaica que marca o fim da colheita de trigo. E no Pentecoste se apresentava o melhor da colheita. Agora observe que se comemora o Pentecoste após a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa também é uma festa judaica. A Páscoa se comemorava a libertação dos egípcios, a libertação do povo de Israel do Egito, aonde morreram todos os primogênitos dos egípcios. Então Páscoa significa o quê? A libertação do povo de Israel do Egito. Então na festa da Páscoa eles comemoravam a libertação. Em 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa libertação. Cristo é o Cordeiro Pascual que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos libertar, nos justificar, nos santificar, nos purificar. Observe que Pentecoste só era comemorado após a Páscoa. Pentecoste, para nós hoje, no contexto cristão, significa o revestimento espiritual. Só pode ser revestido espiritualmente quem já passou pela Páscoa, quem já aceitou o Cordeiro, quem já foi liberto. Não se pode receber o Espírito sem antes passar pelo Calvário, sem antes aceitar o Cordeiro Pascual. Então, irmãos, é impossível alguém ter o Espírito Santo sem antes crer no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Talvez o único aí pode dizer: eu tenho o Espírito Santo. Não tem. Não tem. Você pode dizer, mas ele não tem. Só tem o Espírito Santo quem já passou pela Páscoa, quem já foi liberto, quem já aceitou o Cordeiro, porque Pentecoste é depois da Páscoa. Então não se pode ter um Pentecoste antes da Páscoa, antes de aceitar Jesus, antes de se arrepender, antes de crer no Senhor. Amém? Agora observe, queridos irmãos, tem gente que diz assim: pastor, eu não fui batizado com o Espírito Santo, então eu não tenho o Espírito Santo. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo. Olha para os irmãos verem em João capítulo 20, versículo 22. Jesus, ele ressuscitou. Os discípulos estavam em um quarto, em um cômodo fechado, trancado, com medo dos judeus, da perseguição. O cômodo estava trancado, as portas estavam cerradas. Aí de repente, irmão, se apresenta Jesus no meio. Jesus se apresenta no meio. Irmã Maria, mas as portas estavam fechadas. Como que Jesus se apresentou? No meio. Irmãos, Jesus não está limitado à parede, à porta. Depois da sua glorificação, nada mais retém, nada mais impede o agir de Jesus Cristo. Observe que o sepulcro estava fechado, uma grande pedra fechada, e Jesus saiu. A pedra foi removida, mas a pedra não foi removida para Jesus sair, não. A pedra foi removida para os discípulos entrarem e verem a evidência de que verdadeiramente Cristo havia ressuscitado. Então a pedra não foi removida para Jesus sair, a pedra foi removida para os discípulos entrarem, porque Jesus não está sujeito mais às limitações físicas. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele tudo pode. Isaías 43:3: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? As paredes não impedem, os políticos não impedem, o inferno não impede, os demônios não impedem, os homens poderosos não impedem, porque ele é soberano nos céus e na terra, ele tem todo o poder. Olha isso, aí irmãos, olha isso. João capítulo 20, Jesus se apresenta no meio.
isso que Ele nos deu. Jesus se apresenta no meio e diz assim, ó: paz seja convosco. Shalom Adonai. Shalom, paz. Adonai, Senhor. Paz seja convosco, a paz do Senhor. É por isso que o crente cumprimenta com a paz do Senhor. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Aí Jesus se apresenta no meio e diz: paz seja convosco. E Jesus diz mais: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aí Jesus fez algo tremendo. Jesus aproximou dos discípulos e Jesus fez assim, ó: recebei o Espírito Santo. Jesus assoprou: recebei o Espírito Santo. E Ele continua soprando. Ele continua soprando: recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Ele assoprou. Aqui, irmãos, acontece o quê? A habitação do Espírito Santo. Aqui não é o batismo do Espírito Santo. Aqui é a habitação do Espírito Santo. É nesse momento que os discípulos foram habitados pelo Espírito Santo. Amém? Foram habitados pelo Espírito Santo. Então eles não haviam ainda sido batizados no Espírito Santo, mas haviam já sendo habitados pelo Espírito Santo. Os irmãos lembram de Noé? Houve um dilúvio sobre a terra. Aí quando as águas começaram, passaram-se os dias, Noé soltou a pomba por 3 vezes. Olha isso, irmãos. Ele soltou uma vez a pomba, diga, a primeira vez. Ele soltou a pomba. A pomba voltou para a arca. Depois ele soltou a segunda vez a pomba. É o segundo voo da pomba. E a pomba voltou com um galho, um ramo de oliveira em suas garras. E depois a pomba foi enviada novamente. E depois a pomba não voltou mais. Observe isso, irmãos. O Espírito Santo no Antigo Testamento, isso é interessante. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre os profetas. É o primeiro voo da pomba. Quando a pomba vai e volta para a arca, o Espírito Santo vinha sobre os reis, sobre os profetas, mas não habitava neles. O Espírito Santo vinha de forma esporádica, temporária, vinha só para possuir, para capacitar para alguma tarefa específica, mas depois voltava. O Espírito não habitava, só vinha para situações circunstanciais e depois voltava. Aí depois o texto vai dizer que o Espírito veio sobre Jesus, e Jesus é o ramo da oliveira. E o Espírito Santo veio, pousou sobre Jesus, mas na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo voltou novamente. Mas depois o Espírito Santo veio, Jesus assoprou, e o Espírito Santo não voltou mais, ele permanece conosco até hoje. O Espírito Santo permanece em nossos corações. O Espírito Santo como permanece habitando em nossa alma. É por isso, meu irmão, que nós sentimos o Espírito Santo. É por isso que nós sentimos a alegria. É por isso que nós sentimos a lágrima quente descer em nosso olho. Sabe por quê? É o Espírito Santo aquecendo a nossa alma. No Antigo Testamento o Espírito vinha e voltava. Ele possuía, pode ver isso aí. E o Espírito Santo possuiu Davi, se apoderou de Davi. E o Espírito Santo deu uma força sobrenatural a Sansão. Pode ver lá. E o Espírito Santo se apoderou de Sansão. Aí depois Sansão falou assim: me levantarei como das outras vezes. Mas não tinha percebido ele que o Espírito Santo já havia saído. Não é? Forma esporádica. Agora observe que há uma diferença. Então, irmãos, todos que aceitaram Jesus têm o Espírito Santo, mas nem todos foram batizados no Espírito Santo. Todos os que têm o Espírito Santo têm que buscar o Espírito, o revestimento. O que é o
batismo no Espírito Santo? Vamos lá, o que é o batismo do Espírito Santo? Ou com o Espírito Santo? É a mesma coisa, na Bíblia tem umas expressões como batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo. É a mesma coisa você batizar na água ou com água. É a mesma coisa. Só tem uma diferença, irmãos, que nós, diferentes de outras igrejas, nós cristãos evangélicos, nós somos emergidos, não é? O batismo nosso é por emersão e não por aspersão. Qual que é a diferença? Eu vou usar emersão, é você se emergir totalmente na água. Aspersão é jogar água, você assim, né? Então nós não somos por aspersão, nós somos por emersão. É todo o corpo, é mergulhado no Espírito Santo. Há uma analogia do batismo do Espírito Santo. No batismo em águas, o que é preciso para alguém ser batizado nas águas? Vamos lá. O candidato ao batismo, um batizador e o elemento ou meio que essa pessoa vai ser batizada. Vamos lá. O candidato, o batizador e o elemento que essa pessoa vai ser batizada, que no caso que é a água. Então, da mesma forma, quem é o batizador? Jesus Cristo. Quem é o candidato? O crente. Qual é o elemento ou meio? O Espírito Santo. Jesus Cristo nos pega e nos emerge, nos mergulha na água do Espírito Santo. Agora, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é uma capacitação. É onde que Deus nos potencializa. É onde que Deus nos capacita. É onde que Deus nos reveste de poder para fazer a sua obra. Então o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. Vamos entender melhor isso aqui? O que é a salvação? O que é a salvação? Quem disse que eu estou vestido? Eu estou vestido sim ou não? Eu estou vestido sim ou não? Estou vestido. Isso aqui é salvação. Agora, o que é o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é o revestimento espiritual. É uma capacitação. A salvação você está vestido. O batismo do Espírito Santo é um revestimento. Quando está muito frio, cai no geado, o que você faz? Coloca blusa. Não satisfeito? Coloca cobertor. Não é? É o revestimento. A vida cristã é assim também, irmão. Nós precisamos estar vestidos, salvação, revestido, batismo com o Espírito Santo e continuar. Dons espirituais, fruto do Espírito, sempre desenvolvendo na obra de Deus. É o batismo do Espírito Santo. Glória a Deus, os irmãos entenderam? Olha isso, irmãos. Agora, irmãos, para concluir, eu falei que talvez não ia dar tempo de entrar no capítulo 2. Irmãos, existe o batismo aonde que Jesus nos batiza com o Espírito Santo, né? É o batismo aonde que Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Quem nos batiza com o Espírito Santo? Jesus, não é? É Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Agora tem o batismo do Espírito Santo. É onde que o Espírito Santo é que nos batiza. Vamos lá para os irmãos entender perfeitamente. Abra a sua Bíblia aí. Abra aí. 1 Coríntios. E aqui nós vamos concluirmos. 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13.
Deus. Primeiros Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ajuda-me. Glória a Deus. Primeiros Coríntios capítulo 12, versículo 13. Eu vou ler para os irmãos entenderem isso. É profundo, é maravilhoso, é a palavra de Deus. Olha isso. O batismo no Espírito Santo é Jesus que nos batiza. Não é? João Batista disse assim: eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas tem um aí que é mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno de desatar as alparcas de sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo, é Jesus. Agora tem o batismo do Espírito, é onde o Espírito nos batiza. Olha isso, 1 Coríntios 12 e 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Olha a expressão: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quando que acontece esse batismo do Espírito? Não é o batismo no Espírito. O batismo do Espírito é quando Jesus pega o crente e mergulha ele no Espírito. Agora o batismo do Espírito, ou pelo Espírito, é quando o Espírito Santo nos introduz no corpo de Cristo. É lá, irmãos, no novo nascimento, na regeneração, quando você aceita Cristo, quando você coloca a sua vida no controle de Cristo e aceita Ele como Senhor e Salvador, o Espírito Santo automaticamente te pega e te mergulha no corpo de Cristo. Você passa a ser corpo de Cristo. Irmãos, a igreja, ela é como um corpo. O corpo de Cristo, ela não é como, ela é o corpo de Cristo. Há vários membros. Um corpo não tem muitos membros, irmãos? Dedo, olho, nariz, orelha. Há vários. É as diferenças. Nós somos diferentes um do outro, não somos? Somos diferentes, mas vivemos em um só corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos batizados pelo Espírito no corpo. O Espírito Santo, na regeneração, no novo nascimento, nos introduziu no corpo. É por isso que nós somos o corpo místico de Cristo na terra. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, a igreja amada. Quem mexe com você está mexendo automaticamente com Cristo. Olha isso, irmãos, porque o Espírito Santo nos colocou no corpo. O Espírito Santo nos fez membros do corpo de Cristo. Nós fomos introduzidos pelo Espírito Santo no corpo, mergulhados no corpo, e hoje nós somos o que? Membros do corpo de Cristo. Esse é o batismo pelo Espírito. Agora o batismo no Espírito Santo é onde Cristo nos pega e nos mergulha no Espírito, nos mergulha no poder. Somos encharcados, ensopados do poder do Espírito Santo. Aleluia. Para concluirmos, por que o batismo do Espírito Santo? Qual que é o propósito de ser batizado do Espírito Santo? Você que é batizado no Espírito Santo, você vai entender o propósito. Você que não é batizado no Espírito Santo, você vai passar a buscar o batismo no Espírito Santo. Eu disse aqui, um ímpio não pode ser batizado no Espírito Santo. É bíblico, é doutrina. O ímpio não pode ser batizado no Espírito Santo. Ninguém pode ser batizado no Espírito Santo antes de crer em Jesus. Mas nós já presenciamos, e nós sabemos que a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo no momento da conversão, ou depois da conversão, mas nunca antes da conversão. Tem gente que aceitou Jesus no altar e ali mesmo ele começou a falar em línguas. E tem gente que foi ser batizado depois de 15, 20, tantos anos. Então, nunca antes, mas sempre durante ou depois da conversão. Sempre. Agora, qual é o
propósito de ser revestido? Qual é o propósito do batismo? Está aqui, irmãos. Atos dos Apóstolos, a qual nós lemos no capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito, o poder, o batismo, o revestimento que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Qual que é o propósito de ser batizado? É me gabar? É me mostrar como mais espiritual? É para mostrar que eu sou mais crente do que os outros? Qual que é o propósito de ser revestido? Qual é o propósito de falar línguas estranhas? Qual é o propósito de ser avivado? É ser testemunha de Cristo, é anunciar a Jesus Cristo nos quadrantes da terra, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o propósito. Amém? Então você que é batizado, você sabe o propósito: é anunciar Cristo, é ser testemunha, é cooperar para a expansão do reino de Deus na terra, é arrancar as almas que estão condenadas a irem para o inferno e transportá-las para o reino da luz. Este é o propósito. E agora você que não é batizado no Espírito Santo, você entende que a vida cristã não para na salvação, não para em apenas estar vestido, mas você precisa estar revestido do Espírito Santo. Amém? Coloque-se de pé, nós vamos orar. Oh, eu quero orar nesta noite para o batismo no Espírito Santo. Eu quero orar para que Deus desperte no seu coração o desejo de ser batizado no Espírito Santo. Eu quero orar para que você que foi batizado no Espírito Santo, mas ainda não entendeu o propósito do batismo, para Deus despertá-lo. Senhor meu Deus e Pai, Deus de poder, Deus de glória, neste momento, ó Pai, eu oro, clamando ao Senhor, Pai, pois Tu és o batizador, Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo. Pai, nós estamos nesse estudo de Atos dos Apóstolos, ó Pai, uma série bíblica que edifica, e eu lhe peço, Jesus Cristo, batiza com o Espírito Santo, reveste o crente de poder, reveste o crente de autoridade, reveste o crente, Pai, da virtude do Espírito Santo. Pai querido, cumpra, meu Pai, a promessa de Joel capítulo 2, versículo 28, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos servos e vossas servas profetizarão. Oh Papai, vai derramando o Teu Espírito, vai fortalecendo, vai revigorando, vai revestindo. Batiza, meu Pai. Eu começo a orar nesta noite de quarta-feira. Batiza com o Espírito Santo. Derrama, meu Pai, reveste do Teu poder, da Tua glória. Derrama, meu Pai, do Teu Espírito, para que este crente, ó Pai, possa estar, Pai, mais revestido para pregar, para anunciar, para ser uma testemunha do Senhor nesta terra. Pai, vai derramando poder, vai derramando glória, vai revestindo, meu Pai, para que possa, meu Pai, fazer a obra do Senhor. Reveste, Jesus, do Teu poder. Aleluia. Abra os céus sobre esta igreja, abra os céus sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assente por um instante, por favor. Vamos estar passando os avisos e nós já vamos estar terminando. Amém.